Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 a 11. Assim está escrito: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Esse é o texto para a meditação de hoje, falando sobre 5 coisas que se esperam dos crentes. Paulo, quando escreveu esta carta aos irmãos de Tessalônica, ele trouxe esclarecimento a eles diante de algumas dúvidas que estavam querendo tomar lugar no meio daquele povo, que começaram tão bem, tão inteirado, tão seguro diante da presença do Senhor, mas as coisas, elas sempre acontecem assim. O trabalho, quando começa uma beleza, é uma maravilha, os fundamentos, os princípios são estabelecidos, são compreendidos, são praticados, e a vivência, a experiência torna uma realidade. Mas chega momento em que começam a surgir dentre o povo alguns que não se satisfazem com a palavra de Deus e procuram criar situações para lançar dúvidas. E a dúvida é perigosa, porque ela pode arruinar a convicção de que as pessoas têm na palavra de Deus, nas promessas que lhe foram feitas, se ela se deixar levar por uma dúvida e começar a questionar as coisas. Isso tem sido comum nos dias em que vivemos. Há mais questionamentos do que obediência à palavra de Deus. As pessoas querem em tudo colocar um porquê. Por que isto? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E quando elas colocam esses questionamentos, essas interrogações, eles começam a colocar em dúvida os fundamentos que ali foram estabelecidos e não sabem o grande perigo em que eles estão correndo por substituir a palavra de Deus, duvidar do que ela diz e procurar soluções fora da palavra de Deus. Nós precisamos entender que fora da palavra de Deus, nós não vamos encontrar nenhuma solução viável para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé. Todo o embasamento necessário à nossa vida de fé e comunhão com Deus está inserido dentro da Escritura, a palavra de Deus. Por isso que Paulo, quando escreveu a Timóteo,
na segunda epístola, no capítulo 3 e o versículo 16, ele deixou escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Com relação a Timóteo, ele disse: e que tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, observemos aqui, tudo fundamentado na palavra de Deus. E quando olhamos aqui em Tessalonicenses, neste capítulo 5, Paulo traz diante daqueles irmãos a realidade da segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus para o seu povo. E ele já havia acabado de esclarecer uma dúvida, porque os irmãos estavam como que perdendo a esperança quando um irmão falecia, morria, e não ia encontrar com Jesus, porque ele morreu. O ensinamento que inculcaram neles, não Paulo, mas aqueles que não se satisfazem com a palavra de Deus e começam a inventar coisas, dizer que só ia ver Jesus quem estivesse vivo por esta ocasião. Eles esperavam Jesus para aqueles dias. E acontece que alguns irmãos morriam, começaram a morrer, dado o tempo que Deus deu a eles na terra. E quando o irmão morria, eles ficavam como aqueles que não têm esperança. Quer dizer, a esperança era só para esta vida? Paulo diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos nesta vida e esperamos para outra vida. Porque se vivo estivermos, seremos transformados e arrebatados. Se mortos em Cristo estivermos, seremos ressuscitados, transformados e arrebatados. E isto era o que estava trazendo dificuldade. Então ele disse: não quero que sejais ignorantes como os demais, que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, os que em Jesus dormem vão ressuscitar também. E outra coisa, o mesmo Jesus descerá do céu. Ele virá com a voz do arcanjo, com alarido, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão transformados e juntos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e estar para sempre com ele. Então, quando chega a este capítulo 5, ele começa dizendo: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Não é preciso ficar marcando tempo, dias, meses e anos para as coisas de Deus acontecer. Se as coisas são de Deus, elas competem a Deus. Não compete a mim, a você, a cada um de nós, ficar marcando tempos, datas, dias, meses, anos, para que as coisas aconteçam. Nós não temos esta revelação de Deus. Deus não abriu isto para nós. O próprio Jesus disse: ninguém sabe, só o Pai, o momento que vai enviar o Filho para buscar o seu povo. Então ele começa este capítulo 5 dizendo: mas irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais que vos escreva. Por quê? Porque vós mesmos sabeis muito bem, ou seja, vocês já estão instruídos, já foram ensinados, já estão, conforme nós encontramos aqui, atualizados com relação aos eventos a respeito da volta de Jesus. Você já tem a plena convicção de que Jesus vai voltar. O dia e a hora não sabemos, mas ele vai voltar. E disse a eles que sabia que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Ou seja, um comparativo. O ladrão, quando ele vai num lugar para subtrair das pessoas alguma coisa, ele não avisa, ele não se deixa notar. Ele vai de maneira que quem não tiver apercebido não vai notar a sua presença. E ele age com rapidez, porque ele vai e não vai levar tudo que encontrar pela frente. Ele vai procurar as coisas que são mais valiosas,
porque ele não pode demorar muito tempo. Então, a ação dele é rápida e objetiva. Por quê? Ele vai procurar o que lhe é de valor e vai sair sem deixar marcas. Jesus, quando manifestar-se na sua glória para vir buscar o seu povo, vai vir numa rapidez incrível e vai levar os que lhe são valorosos, ou seja, os que ele salvou aqui na terra. É esses que Jesus vem buscar. Ele virá e vai levar. Ninguém vai notar. Só vão perceber a falta, a diferença depois de algum tempo, porque será muito rápido. E o que Paulo está dizendo aqui é assim, será assim. Porque quando as pessoas começarem a dizer a paz e segurança, Jesus não vai voltar agora, ele vai demorar ainda muito tempo, tem muita coisa por fazer, olha como é que está o mundo, não é agora que Jesus vai vir, não, ele vai demorar, tanto tempo que se fala da vinda de Jesus e até agora não aconteceu, para que tanta pressa? Pessoas que pensam assim. Mas olha o que Paulo diz, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Não se pode brincar com as coisas de Deus, principalmente com a promessa da volta de Jesus. Ela pode acontecer a qualquer momento. Será no abrir e fechar de olhos. Não haverá tempo para muita coisa. Então quem estiver preparado vai, quem não estiver fica. Esse é o sentido da palavra de Deus. Então diz, quando houver, disser a paz e segurança, vai haver repentina destruição. Mas ele advertiu, mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, para que aquele dia não lhe venha de improviso, e que vocês se deixem levar pelas situações. Por quê? Porque vocês não são mais filhos da noite, vocês agora são filhos da luz, não são mais filhos das trevas e nem da noite. Vocês são filhos do dia e filhos da luz. Portanto, não há como ser surpreendido por estas coisas, porque nós estamos aguardando-o a todo o momento. Então ele diz, não durmamos como os demais, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Por quê? Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Uma vez que nós somos do dia, devemos ser sóbrios, devemos nos equipar com a couraça da fé, com a caridade, com o capacete da esperança, da salvação, tendo a convicção de que o Senhor Deus nos chamou ou nos destinou, não para a ira, mas para a aquisição da salvação, por meio do Senhor Jesus Cristo, que ele morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. E finaliza confortando aqueles irmãos, que eles sejam exortados, que eles sejam edificados, que eles sejam perseverantes em servir ao Senhor. Então este é o texto que Paulo deixou escrito para aqueles irmãos, advertindo-os a maneira como eles devem proceder. E esta palavra, ela é atual para os nossos dias. Nós precisamos muito voltar a esse texto para que ele seja uma prática diária da nossa vida, porque nós também fomos salvos e recebemos a promessa de que Jesus muito breve vai voltar e que nós não devemos nos acomodar a este mundo, às suas práticas e achar que Jesus tarda em voltar. Jesus virá no momento certo, estabelecido por Deus. Ele não virá nem antes e nem depois. Uma certa ocasião, tomei conhecimento de que uma pessoa que se dizia ensinador, dizendo que Jesus já está atrasado mais de 20 anos, porque ele fez a contagem, os ciclos de 2 em 2 anos. Como contando o tempo antes de Cristo e mais 2.000 anos depois de Cristo, Jesus deveria ter voltado no ano 2000. Veja a aberração desta pessoa, a falta de entendimento.
dizer que Jesus está atrasado. A Bíblia diz que Jesus não se adianta, Jesus não se atrasa. Ele vem na hora certa. Não chegou ainda o momento dele vir, mas vai chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não importa. A mim e a você, o que importa é a promessa. Ele disse que vai voltar. E nós precisamos crer na volta de Jesus e aguardá-lo para hoje, não para amanhã. Porque se aguardarmos para amanhã ou depois, poderemos ser surpreendidos em alguma coisa e perder a oportunidade. Mas que o Senhor nos dê graça, não nos deixemos levar por esses que não se satisfazem com a palavra de Deus e querem inventar coisas a respeito da vinda de Jesus, do tempo de Jesus vir, e tantas coisas eles criam, que ao invés de abrir o entendimento das pessoas, eles ficam em confusão. Por quê? Cada hora um diz uma coisa diferente. O melhor é nós ficarmos atentos ao que diz a palavra de Deus. Não dê ouvido a estes faladores, jogadores de palavras ao vento. Não, atenha-se à palavra de Deus. Leia, medite, pratique esta palavra de Deus e aguarde, como está escrito, o Senhor virá muito breve para buscar o seu povo. Então, 5 coisas que se espera dos crentes em vista da volta de Jesus. Neste texto de 11 versículos, nós encontramos primeiro aqui no versículo 2, porque vós mesmos, irmãos, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Esta primeira coisa que todo crente deve saber, se espera dos crentes, é que ele deve estar atualizados com a doutrina da volta de Jesus. Ela é real, ela é verdadeira, ela é imutável, ela é santa. Então nós devemos crer como diz a Escritura e não como diz o intérprete, o comentarista, o pensador, o doutor, quem quer que seja. Nós devemos crer como diz a Escritura. E a Escritura afirma que Jesus virá. Então nós já sabemos muito bem. Então precisamos estar atualizados com a doutrina, com a palavra de Deus. Não é atualizar a doutrina, mas é atualizar a minha vida com o que diz a doutrina acerca da volta de Jesus. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Quem tem que se atualizar sou eu, à luz do que diz a palavra de Deus, para não ficar de fora do propósito divino. Então, a primeira coisa que se espera dos crentes é que eles sejam atualizados na doutrina, estejam inteirados. Vós mesmo sabeis muito bem. Eu e você devemos saber a respeito da volta de Jesus. Esta é a primeira coisa que se espera dos crentes. A segunda coisa, encontramos aqui no versículo de número 4, onde está escrito assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, nós outrora estávamos em trevas, mas fomos transportados das trevas para o reino da luz, do reino de Satanás para o reino de Cristo. Então agora nós já somos iluminados, devemos estar iluminados na nossa conduta, porque não mais vivemos em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a segunda coisa que se espera dos crentes é que eles sejam iluminados na sua conduta. São filhos da luz, portanto, eles não estão mais em trevas, mas estão na luz e devem andar na luz. A terceira coisa aqui que se espera dos crentes, nós encontramos no versículo 6, onde está escrito assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esta terceira coisa que se espera dos crentes é que eles sejam
vigilantes na esperança. Sejamos vigilantes, não durmamos, que devemos agir com prudência, com temor e com vigilância, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós que já saímos das trevas e estamos agora em Cristo, nós devemos ser vigilantes na esperança gloriosa da volta de Jesus. A quarta coisa que encontramos aqui, que se espera dos crentes, nós encontramos no versículo 8. Diz o seguinte: nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Ou seja, nós precisamos encontrar na palavra de Deus, através da fé e do amor, nós precisamos agir com sobriedade, vestindo da couraça da fé, da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação. Agir com sobriedade, com temperança e com autodomínio, o domínio próprio. Portanto, a quarta coisa que se espera dos crentes é que eles sejam sábios na fé, no amor e na esperança. São as três coisas que Paulo deixou registrado. Permanecem três coisas: a fé, a caridade e a esperança. E a quinta e última coisa que se espera dos crentes está aqui no versículo de número 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, crentes firmados na comunhão. Então, se nós nos atentarmos para estas 5 coisas que se esperam dos crentes, nós vamos ter uma maneira de orientar a nossa conduta, o nosso caminho, tendo como alvo a expectativa na esperança gloriosa da volta de Jesus Cristo para buscar o seu povo. Portanto, observamos aqui 5 coisas que se esperam dos crentes. Primeiro, que eles sejam atualizados na doutrina, para não deixar dúvida tomar conta. Segundo, que sejam iluminados na sua conduta, no seu proceder, no seu comportamento. Terceiro, que eles sejam vigilantes na esperança, não percam em momento algum a esperança gloriosa da volta de Jesus. Quarto, que eles sejam sábios na fé e no amor, nutrindo-se a cada dia para manterem-se firmados em Deus. E quinto, que eles se fortaleçam, edificando e exortando-se um ao outro, para que permaneçam firmes na comunhão. Estas 5 coisas se espera dos crentes, mantém-os vivos, atentos, vigilantes, cuidadosos e prontos para o encontro maravilhoso com Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, que possamos levar a sério a promessa da vinda de Jesus. Ele virá outra vez, virá muito breve. Ele está próximo de vir e nós precisamos esperá-lo da maneira como a Escritura nos afirma. Portanto, nos fortaleçamos em Cristo e busquemos na sua palavra elementos para confirmar a convicção estabelecida no nosso coração e aguardemos Jesus a qualquer momento. A partir de agora será o momento em que ele pode vir e levar os seus filhos. Louvemos a Deus por esta promessa, pela fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas, e esta é mais uma que será cumprida integralmente, conforme ela nos foi dada pela palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.